A paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor da Virgem Maria esteja conosco. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse encontro com a Mãe Maria Santíssima, onde nós vamos refletindo com Nossa Senhora a sua mensagem e também o Santo Evangelho. E a graça de Deus vai nos iluminando, vai nos trazendo esse momento de conversão e vai trazendo esse momento de intimidade com Nosso Senhor e nosso Deus. Peço a você para pedir o Espírito Santo, para que Ele possa te conduzir a viver essa intimidade, a viver cada vez mais próximo de Jesus e da Virgem Maria. Para que a gente possa fazer esse vínculo de oração, precisamos também da sua ajuda. Você que ainda não é inscrito, vai se inscrevendo no canal, vai assinando o sininho para receber as notificações, vai compartilhando com mais pessoas, compartilhando conosco, também através do seu joinha e dos seus comentários. E eu quero agradecer a todos vocês que estão inscrevendo no canal, vai ajudando sempre, a gente revelar as mensagens de Nossa Senhora e também fortalecendo, a leitura do Santo Evangelho. A gente vai formando assim um grande exército de Nossa Senhora e a gente também vai vivendo a nossa conversão do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, e a gente vai aprendendo cada vez mais a, a vencer, todas as dificuldades e os obstáculos do dia a dia. Vamos invocar a Trindade Santa no meio de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso divino amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, na luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas divinas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abra, Senhor, meus lábios, e a minha boca anunciará vossos louvores. Vinde, Deus, em nosso auxílio, Senhor, apressai-nos e socorrei-nos. A mensagem de hoje é bastante longa e é a da mensagem do livro da 28ª edição aos sacerdotes filhos prediletos de Nossa Senhora. Tem início na página 740. O número da besta 66. Milão, 17 de junho de 1989. Sábado. Filhos prediletos, compreendeis agora o desígnio da vossa Mãe Celeste, a mulher vestida de sol, que combate com o seu exército de grande luta contra todas as forças do mal, para obter a sua vitória na perfeita glorificação da Santíssima Trindade. Combatei comigo, pequenos filhos, contra o dragão, que procura levar toda a humanidade a pôr-se contra Deus. Combatei comigo, pequenos filhos, contra a besta negra, a maçonaria, que quer conduzir as almas à perdição. Combatei comigo, pequenos filhos, contra a besta semelhante a um cordeiro, a maçonaria infiltrada no interior da vida eclesial para destruir Cristo e sua igreja. Para atingir este objetivo, ela quer construir um novo ídolo, isto é, um falso Cristo e uma falsa igreja. A maçonaria eclesiástica recebe ordens e poder de várias lojas maçônicas e age para conduzir secretamente todos e fazem parte destas seitas secretas. Assim, incentiva os ambiciosos com a perspectiva de carreira fáceis, enche de bens os famintos de dinheiro, ajuda os seus membros e os a projetarem e a ocuparem os postos mais importantes, marginalizando ao mesmo tempo de
de maneira astuciosa, mas decidida. Todos aqueles que se recusam a participar no seu projeto. De fato, a besta semelhante a um cordeiro exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e obriga a terra e seus habitantes a adorarem a primeira besta. A maçonaria eclesiástica chega até ao ponto de construir uma imagem em honra da besta, obrigando todos a adorarem esta imagem. Mas, o segundo o primeiro momento de santa lei do Senhor. Mas, segundo o primeiro mandamento da lei do Senhor, só a Deus se deve adorar e só a Ele deve ser dado toda a força do culto, toda a forma do culto. Então, substituir-se deuses por um ídolo, substituir-se Deus por um ídolo poderoso, forte, dominador, um ídolo tão poderoso que é capaz de condenar à morte todos os que não adoram a imagem da besta. Um ídolo tão forte, um ídolo tão forte e dominador que faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, sejam marcados na mão direita ou na fronte, e que ninguém possa comprar ou vender sem ter esta marca, isto é, sem ter o nome da besta ou o número do seu nome. Este grande ídolo, construído para ser adorado e servido por todos. E como já vos revelei na mensagem precedente, um falso Cristo e uma falsa igreja. Mas qual é o seu nome? No capítulo 13 do Apocalipse está escrito: aqui é preciso sabedoria. Quem tem inteligência, calcule o número da besta. Este número representa um nome de um homem. Este número é 666. Com a inteligência iluminada pela luz da divina sabedoria, consegue-se decifrar a partir do número 66 o nome de um homem, e este nome indica por tal número é o do Anticristo. Lúcifer, a serpente antiga, o diabo, ou Satanás, o dragão vermelho, torna-se, nestes últimos tempos, o Anticristo. Já o apóstolo João afirma que todos aqueles que negam que Jesus Cristo é Deus é o Anticristo. A imagem ou o ídolo construído em honra da besta para ser adorado por todos os homens é Anticristo. Calculai agora o seu número 66, para compreenderdes como indica o nome de um homem. O número 333 indica a divindade. Lúcifer rebela-se contra Deus por soberba, porque se quer colocar acima dele, se quer colocar acima de Deus. O número 333 indica o mistério de Deus, aquele que se quer colocar acima de Deus tem o sinal da 66. Portanto, este número indica o número de Lúcifer, Satanás. Isto é, daquele que se põe contra Cristo, o Anticristo.
O número 333, indicado uma vez, isto é, vez um, exprime o mistério da unidade de Deus. O número 333, indicado duas vezes, isto é, vez dois, indica as duas naturezas e divindade e a humana única da pessoa divina de Jesus Cristo. O número 333, indicado três vezes, isto é, vez três, indica o mistério das três pessoas divinas, isto é, exprime o mistério da Santíssima Trindade. O número 333, expresso uma, duas e três vezes, exprime então os primeiros mistérios da fé católica, que são, primeiro, a unidade, a Trindade de Deus. Segundo, a encarnação e a paixão e morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o número 333 indica a divindade, aquele que se quer por acima do próprio Deus, é indicado pelo número 66. O número 66, indicado uma vez, isto é, vez um, exprime o ano de 1666. Nesse período histórico, o anticristo manifesta-se através do fenômeno do islamismo, que nega diretamente o mistério da Trindade divina e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. O islamismo, com a sua força militar, lança-se por toda a parte, destruindo todas as antigas comunidades cristãs, invade a Europa e só graças a uma minha materna e extraordinária intervenção, solicitada fortemente pelo Santo Padre, e que não conseguem destruir por completo a cristandade. O número 66, indicado duas vezes, isto é, vez dois, exprime o ano de 1332. Nesse período histórico, o anticristo manifesta-se através de um ataque radical contra a fé da palavra de Deus, através dos filósofos que começam a dar valor exclusivo à ciência e depois à razão. Tende-se a construir gradualmente como um único critério de verdade. Só há inteligência humana. Nascem os grandes erros filosóficos que continuam pelos séculos até os vossos dias. A importância exagerada dada à razão como critério exclusivo da verdade leva necessariamente à destruição da fé na palavra de Deus. De fato, com a reforma protestante, rejeita-se a tradição com fonte da divina revelação e só se aceita a Sagrada Escritura, mas mesmo esta última deve ser interpretada por meio da razão, rejeitando-se obstinadamente o magistério autêntico da Igreja hierárquica, a qual Cristo confiou e aguarda do depósito da fé. Cada um é livre de ler e compreender a Sagrada Escritura segundo a sua interpretação pessoal. Deste modo, é destruída a fé na palavra de Deus, obra do anticristo. Neste período histórico, é a divisão da Igreja, a consequente formação de novas e numerosas confissões cristãs que são gradualmente levadas a uma
perda cada vez mais extensa da verdadeira fé na palavra de Deus. O número 66 indicado 3 vezes, isto é, fez 3, indica o ano de 1998. Neste período histórico, a maçonaria ajudada pela Neste período histórico, a maçonaria ajudada pela maçonaria eclesiástica conseguirá o seu grande projeto, construir um ídolo para o colocar no lugar de Cristo e da sua igreja. Um falso Cristo e uma falsa igreja. Portanto, a imagem construída em honra da primeira besta para ser adorada por todos os habitantes da terra, e que assinalará com a sua marca todos aqueles que queiram comprar ou vender, e é do anticristo. Chegaste assim ao cume da purificação, da grande tribulação e da apostasia. A apostasia será então generalizada, porque quase todos seguirão o falso Cristo e a falsa igreja. Abrir-se-á, então, a porta para o aparecimento do homem ou da própria pessoa do anticristo. Eis, filhos prediletos, porque vos quis iluminar sobre as páginas do Apocalipse que se referem aos tempos em que viveis, para vos preparar comigo para a parte mais dolorosa e decisiva da grande luta que se está combatendo entre a vossa Mãe Celeste e todas as forças do mal que se desencadearam. Com coragem, sede fortes, minhas pequenas crianças, compete a vós, nestes anos difíceis, permanecer fiéis a Cristo e à sua Igreja, suportando hostilidade, lutas e perseguições, mas sois partes preciosas do pequeno rebanho que tem a missão de combater e de vencer no final a poderosa força do anticristo. E todos vós formos vos e a todos vos formo, vos defendo e vos abençoo. Salve Maria Santíssima, salve, salve. Um pouquinho grande e a gente vai então fazendo a nossa reflexão. O Evangelho, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que deveria ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permitirá tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vá para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensa as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos e então
retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, este evangelho vai nos fortalecendo, né, a nossa conduta aqui na terra. Como é que a gente está vivendo a palavra de Deus? Como é que eu estou buscando? Como é que eu estou vendo na minha pessoa a minha cruz? Como é que eu estou vivendo, né, a minha renúncia? Renunciar a mim mesmo. Eu me encontro rezando por muitas pessoas, me encontro visitando os doentes, e quando a gente leva uma palavra de solidariedade, que aquilo ali vai fortalecendo a família, ajudar a cuidar do idoso com carinho e com docilidade. O idoso, ele se sente emocionado, e até um momento eu tenho que parar de falar, porque tem muitos que a família, né, colocam lá nos lados idosos, agora chamam lá de idoso, repouso do idoso, mas antes chamava de asilo, né? E quantos, né, parentes, quantos filhos fala para os pais quando chegam à idade que o lugar de velho é no asilo, né? Quantas sogras, aliás, sogras não, quantas noras, quantos genros vai dizendo isso, que o lugar de velho é no asilo, e assim não querem deixar nenhum dos dois cuidar do filho, nem a mulher cuidar, nem a nora cuidar. Aliás, a nora não deixa o filho cuidar dos próprios pais, e nem o genro deixa a filha cuidar dos próprios pais. Ou então o próprio filho mesmo. Os próprios filhos acabam não aceitando cuidar dos próprios pais. Então, os próprios pais no asilo, eles são bem cuidados, são pessoas que zelam, são pessoas que cuidam, são pessoas que dão carinho, atenção, mas o que falta ali neles é o amor do filho, a renunciar a ele mesmo, a renunciar, a fazer essa renúncia de si, de todo esse egoísmo, para cuidar daquele que lhe deu a vida, para aquele que alimentou, para aquele que lhe cuidou. Agora é a hora da retribuição, de ser retribuído. Então a gente vai assim vivendo algo bastante compreensível, para que a gente vai compreendendo o Santo Evangelho. A gente vê tantas pessoas sofrendo, a gente ora por tantas pessoas, que a gente se toma a dor daquela pessoa. É a renúncia. É renunciar a si mesmo e se colocar diante de Deus, orar pela saúde da pessoa, buscar realmente a viver uma intimidade com Deus, para que aquela pessoa consiga alcançar a saúde, consiga alcançar uma graça, uma misericórdia do Pai. Nossa Senhora, ela vai aqui mostrando para nós todo esse caminhar que Jesus ensina, né? As pedras de tropeço, quando a gente deixa ser seduzido por uma palavra ou por um momento de abandonar o barco, né? De não querer mais, né, continuar, né? É quando a gente quer, como eu posso aqui colocar, Nossa Senhora vai nos ensinar agora. Vamos para a mensagem de Nossa Senhora, ela vai nos ajudando, porque ela vai falando da besta, do número 66. Combatei comigo, ela vai pedindo para combater comigo, pequenos filhos, contra o dragão que procura levar toda a humanidade e pôr-se contra Deus, né? Aí a gente vai vendo que a vontade de Deus, ela é completamente diferente da nossa, e a gente vai, né, se opondo à vontade de Deus. Isso é um argumento até mesmo, às vezes, nosso, e até às vezes que o próprio Lúcifer, como Nossa Senhora vai falando, o seu próprio orgulho, né, levou ele à queda,
ele querer ser Deus. Então a gente vai compreendendo que esse orgulho vai nos levando também a ser contra completamente o desígnio de Deus. Por isso que o próprio Jesus, ele vai dizendo: afasta-se de mim, Satanás, porque tu és para mim pedra de tropeço. Não pensa as coisas do alto, mas sim dos homens, né? Então a gente vai então entrando nesse mundo espiritual aonde Deus vai nos ensinando o porquê que nós agimos dessa forma. Porque às vezes nós deixamos, né, ser iludido, ser iludido, né? Quantos de nós somos iludidos por falsas promessas, por falsos empregos, né? Tem pessoas aí que lhe oferecem dinheiro, que oferecem tantas coisas, e aí você vai, para que você possa adquirir aquele dinheiro, alguma coisa, você tem que dar algo em troca, né? E quando você dá algo em troca, você é tão seduzido, quando você dá algo em troca, você entrou no golpe, você entrou num calote, né? Foi lesado, foi roubado, né? Quando a gente se dá conta, né, já é tarde. Então, às vezes é assim também com a própria vida, a vida eterna, a vida em Cristo. A gente precisa estar atento para que a gente não possa entrar nesse golpe nem perder a nossa vida eterna. Então, Maria, ela vai mostrando para nós porque ela quer que nós combatemos, né, tudo isso que venha acontecendo. Ela vai mostrando para nós que esse número 66, né, o anticristo que vem trazendo, né, no Apocalipse de São João, capítulo 13, João vai falando que é o próprio ser humano que se colocar contra Deus, contra Cristo, é o anticristo. Então assim a gente vai compreendendo que as coisas vão acontecendo. O próprio começou com Lúcifer, se colocou contra Deus, né? E aí, se todos nós for contra a Trindade Santa, né, que Nossa Senhora vai dando um número também para a Trindade Santa, 333, vai falando, vai mostrando a divindade, né, desse Deus Trino e também da pessoa de Jesus Cristo, na sua pessoa divina, homem e Deus, né, da sua morte, da sua ressurreição, do seu ensinamento que deixou para nós, a Eucaristia. Então, surgiu no ano de 666, por isso já foi dado lá no livro do Apocalipse, como ia acontecendo, né, o anticristo. Então, começou ali o anticristo dentro mesmo da igreja. Nossa Senhora vai relatando para nós no ano 666. Inicia no ano de 624, alguma coisa assim, foi logo no início, com o nascimento de Mahomet, que vai trazer depois a tradução de Maomé, né? Então Maomé, ele se torna ali uma para aquele povo, para ele mesmo, né? Ele vai se tornando um profeta onde acredita em um só Deus. Não existe dois ou três, é um só, Deus Alá. E aí ele vai se colocando de uma maneira, tirando ali a divindade da Trindade Santa e tirando também ali a divindade de Jesus Cristo, se tornando ali então uma religião chamada de islamismo. O islamismo foi ali criado dessa forma e foi então criando forças, né? Foi abrangendo, foi trazendo mais pessoas até depois da sua morte,
depois do ano de 32, se não me engano, ou mais para frente um pouco, mas ali foi de uma maneira que essa força que se cresceram e como eles vivem, como é então essa religião. Essa religião é o anticristo, tira completamente a divindade da Trindade Santa e tira também a divindade de Jesus Cristo. Eles ainda têm que acreditar em Jesus Cristo como um profeta, acreditam em Adão, em Abraão e Moisés. Que Moisés é porque eles têm o livro do Torá, que é as leis de Moisés, né? Então, e depois depois do Torá, tem o Alcorão, que para eles é a Bíblia, são ali criados, foi criado por Maomé, né? Então a gente vai vendo que essa religião, ela começou então a se ganhar força e começando então a tomar, a ter países e depois fazer com que as pessoas como é que se convertessem a essa religião de uma maneira que ou se convertia ou morria. Aí chegou um tempo que Nossa Senhora vai mostrando para nós, que foi no ano de 1900 aliás, de 1571, né? Onde Nossa Senhora vai relatando depois, antes disso, né? Que vai dizer que a palavra, que a maçonaria, aliás, que o anticristo também teve forças com no ano de 1300. Ai, gente, esqueci aqui, mas é 623 vezes duas vezes. Vocês vão fazendo a conta, vai achar mil, acho que é 1300 e 1300 e pouco. Pronto. Foi na época, foi no ano que iniciou a filosofia, os grandes filósofos como Platão. E aí, aliás, eu até esqueci o nome, não sei se é esse nome mesmo, não, gente. Muito estudo que eu fiz, muitas procuras, então eu não vou aqui dar nome, não vou aqui citar nome. Mas a filosofia, ela veio de uma maneira acreditando na inteligência do homem a desenvolver a ciência, né? E tudo tinha uma causa e uma razão, né? Não se acreditava em algo divino. Então tirava ali por completo e tira até os dias de hoje. Tem muitos católicos que quando entram, né, nas faculdades, muitos médicos, por isso que muitos médicos acabam não acreditando mais em Deus, né? Por causa da filosofia. A filosofia, ela vem sendo colocada dentro das faculdades e vai distorcendo completamente a fé e tira das pessoas, porque as pessoas elas querem acreditarem somente naquilo que é provado pela ciência, naquilo que tem razão, mas um, um milagre não se não se prova na ciência, não tem provação na ciência, é algo divino, né? Então tudo isso vai fazendo com que essas coisas venham acontecendo até os dias de hoje. Mas neste ano há uma coisa muito boa para nós, porque quando a senhora vai falando do Santo Padre que intercedeu e ela fez esse grande intercessão, foi nessa batalha de Lepanto, acho que é isso, onde o islamismo é os mesmos que chamar de muçulmanos, certo? Então os muçulmanos eles começaram a tomar ali muitos países e estava acabando com toda a Igreja Católica, todos os cristãos. Não ia ter mais cristão se não fosse a intervenção do Papa Pio V. Então Pio V ele envia, né,
um mensageiro para avisar aquele povo ali daquela ilha da invasão, para que eles se preparassem para aquela invasão. Só que no momento também a igreja estava passando pela a reforma protestante. E então aquele momento se tornou mais difícil ainda. Então, com certeza, o Papa Pio V, ele lançou o rosário. Ele começou a rezar Nossa Senhora, ele começou a pedir proteção, ele começou, sabe, envolver bastante no Santo Rosário e que foi vencida essa batalha. Os muçulmanos perderam, né? Então a igreja ali teve grandes resultados. Então a igreja não morreu, a igreja prevaleceu e a igreja é até os dias de hoje. E neste dia, para a Igreja Católica, para os católicos, se comemora o dia de Nossa Senhora do Rosário. Que lindo, que maravilha! E eu tenho certeza que isso foi colocado pelo Papa Pio XII, porque ele fez parte desta grande batalha, dessa grande vitória, rezando o Santo Rosário. Então, por isso que Nossa Senhora vai mostrando também para a gente aqui a importância do Santo Rosário. E sempre, em todas as aparições, ela vai pedindo para que a gente reze o Santo Terço e o Santo Rosário. Que maravilha! Que graça! Então, se a gente deixar ser seduzido pelo Espírito Santo, pela oração do Santo Terço, pela oração do Santo Rosário, a gente se fortalece, a gente se prevalece e a gente não se é pedra de tropeço para ninguém, mas sim a gente é renunciar a nós mesmos. Nós conseguimos renunciar a tomar a dor do outro, a fazer com que Cristo chegue na vida do outro. Que a Trindade Santa renasça nas famílias, renasça em aonde precisa de bênção, de graça, de harmonia, de paz, de amor, de fraternidade. A Trindade Santa, ela entra e ela faz acontecer pela oração do Santo Rosário, do Santo Terço. Então, assim Nossa Senhora vai mostrando, né, esses momentos que a gente vai interagindo, né? E depois que vai falar que a gente acha que seria o chip, né? O número da besta multiplicado por 3 vezes vai indicar o ano de 1998. E exatamente nesse ano, então historiadores da maçonaria, né, fez também uma grande busca, né, nos documentos e tudo mais, o início, como foi iniciado a maçonaria. Então, a maçonaria, para que a gente entenda, na compra, a maçonaria é uma loja maçônica. Então, ela é uma seita. Então, ela é seduzido à venda e compra. Só pode vender se tiver o número da besta. Esse número da besta que é colocado na mão ou então na mente, Nossa Senhora já revelou isso para nós, é porque na mão a gente vai fazer algo que vai desagradar a Deus. A gente vai cometer os pecados com nossas próprias mãos. A gente vai profanar Jesus Eucarístico. Tem muita gente profanando já Jesus Eucarístico dentro das igrejas, profanando o altar, profanando ali momentos, espaço sagrado dentro da igreja. Então a gente está vendo isso. Então isso já é obra da maçonaria. Já é obra da maçonaria que leva as pessoas a fazer isso. Outra coisa é na mente. Na mente não deixa fazer a conexão com nosso Senhor e nosso Deus. Então leva eles a perdições. Leva eles a um mundo sem volta, às trevas.
Então, essa maçonaria, ela é, então, essa loja, e ela já infiltrou dentro da igreja, a maçonaria eclesiais já está dentro da igreja, então ali mostrando, né, um novo, um novo Cristo, um falso Cristo e uma falsa igreja. E Nossa Senhora já mostrou para nós que também está dentro do Vaticano, aonde está também o Papa. E a gente precisa rezar bastante, mas as profecias, elas vão acontecer, mesmo a gente rezando. Mas se a gente reza, a gente vai conseguindo alcançar a graça de Deus, estabelecer sobre nós. A gente vai salvando muitas almas que vai ser preciso salvar. Porque já está acontecendo uma falsa igreja dizendo que não precisa de templo, não precisa de Jesus Eucarístico, não precisa isso ou aquilo outro, não precisa, né? Somente viver livremente. Olha só, mostrando um evangelho que qualquer um pode ler e pode interpretar da sua forma. Não existe uma forma para interpretar o evangelho. Apenas lê e interpreta da sua maneira. E aí as pessoas que gostam de ler a Bíblia virtualmente, vai ter tradução da Bíblia que vai completamente distorcer, né? E a gente precisa estar atento, porque já estão querendo fazer isso. Porque está vendo que muitas pessoas lêem a Bíblia virtualmente, né? Então a gente precisa tomar bastante cuidado. Ler a Bíblia, pode ler a Bíblia virtualmente, mas confere na escrita, no próprio livro sagrado, para que você tenha certeza de que é realmente a palavra de Deus. E já se está colocando, né, aí imagens de homem para que seja ali uma do próprio ser humano. O ser humano está colocando ele como um centro, né? E é onde a gente está vendo isso acontecendo, né? E isso é profecias do Apocalipse. Vai acontecer. Mas estejamos atentos para que a gente não seja pedra de tropeço na vida do irmão. Para que a gente não leve o irmão a cair, se a gente, para que a gente não caia também, precisamos da oração do Santo Rosário. Essa oração vai permanecer em pé, aquele que orar, aquele que se dedicar à oração. E nosso Senhor Jesus, ele mostra, então aí, para Pedro, esse momento de que é preciso fazer o desígnio de salvação na vida de muitos, nos dedicar ao nosso Senhor e nosso Deus. Perder a nossa vida para ganhar novamente é dessa forma. É quando você se doa em ajudar alguém, aonde você passa por uma transformações e a gente pode ver essas transformações naquela pessoa que cuida de idosos, aquela pessoa que é carinhosa, aquela pessoa que trata com carinho, que trata com cuidado, com docilidade. Você vê que ela perde a sua vida, ela doa a sua vida para aquele idoso, porque às vezes ele está acamado, ele precisa de atenção e tem hora que ela não pode nem ir à igreja, ela está perdendo a sua vida, mas ela está ganhando em Cristo Jesus. Ela está ali encontrando, fazendo um encontro verdadeiro com Deus. Então você que cuida, você que zela do seu pai, da sua mãe, você que se dedica, né, a visitar os doentes, a visitar, né, os presos, a visitar, né, sair fazendo assim um momento desse, mas é preciso que o Espírito Santo lhe acompanhe, te ilumina, te traz esse amor verdadeiro de Cristo. E assim a gente vai tendo a noção do ensino do perder a vida, né? Que o próprio Jesus está nos falando, como Maria também nos ensinou. Então a gente vai
trazendo para nós pedra de tropeço, são aquelas pessoas que não querem ajudar. São aquelas pessoas que é a sua obrigação e ela se coloca para outro, né? E assim a gente vai vivendo essa graça de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima, salve, salve. Consagração ao coração imaculado de Maria, Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe. Ao vosso coração imaculado nos consagramos em ato de entrega total ao Senhor. Por vós seremos levados a Cristo, por Ele e com Ele seremos levados ao Pai. Caminharemos à luz da fé e faremos tudo para que o mundo creia que Jesus Cristo é enviado do Pai. Com Ele queremos levar o amor e a salvação até os confins do mundo, sob a proteção do vosso coração imaculado. Seremos um só povo com Cristo, seremos testemunha de sua ressurreição. Por Ele seremos levados ao Pai para a glória da Santíssima Trindade, a quem adoramos, louvamos e bendizemos. Amém. Esta oração foi escrita por irmã Lúcia. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós e defendei-nos no combate. Amém. Santo anjo da guarda, meu poderoso protetor, guardai-me sempre na paz do vosso amor. Dos perigos livrai-me, do mal libertai-me, e no momento de angústia consolai-me. Durante o sono velai sobre o meu descanso. Não deixai o mal de mim se aproximar. Sobre as asas do seu amor, possa meus sonhos habitar. Nesta noite de luz, afugentai as trevas do medo. Afastai também as tentações, para que minha alma tranquila descanse, sem aflições, e que no alvorecer de um novo dia eu acordo feliz e restaurado, e seja para o mundo testemunha de ser sempre por vós amado. Amém. Meu muitíssimo obrigado, você que chegou até aqui. Desculpa aí por esse momento que foi bastante grande, mas foi necessário para que a gente possa também fazer uma reflexão mais profunda e buscar também a luz do Espírito Santo. E esse Espírito Santo, essa Trindade Santa, ela vai nos transformando junto com Nossa Senhora na oração do Santo Terço. Unidos a Maria, estamos unindo a Trindade Santa, estamos sempre fortalecidos nessa graça misericordiosa. Que ela interceda, essa intercessora maravilhosa, aqui essa luz, aqui essa bênção desça sobre nós, do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meu muitíssimo obrigado a todos vocês. Até o próximo encontro. Fique na paz. Fique com Nossa Senhora. E ela te guardará e te colocará no caminho de Jesus. Amém?